Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos na 10ª lição, já estamos na lição de número 10. Ai, passa muito rápido. E o título da nossa lição diz assim: Papai do céu, me dá um coração bondoso. Vamos repetir? Papai do céu, me dá um coração bondoso. Amém. E a frase do dia diz: ame ao próximo. Nós temos que amar a todos. E o versículo está na onde? Na Bíblia Sagrada, na Bíblia de Deus. O versículo diz assim, ó: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Você tem que amar assim como você se ama, você tem que amar ao seu próximo. Está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 27. Amém. Nós vamos fazer uma oração e vamos dar procedência à nossa aula. Depois da oração nós já vamos para a historinha, tudo bem? Papai do céu, muito obrigada por mais esta oportunidade de estar aprendendo mais da Tua Palavra. Que o Senhor Jesus possa continuar nos abençoando e nos ajudando para que nós continuemos a aprender. Que a gente tenha um coração bondoso e saibamos amar a todos, sem exceção de pessoas. Eu te agradeço, que essa aula fale em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre alguém que vocês já conhecem, Jesus. Então, como vocês ouviram, nós vamos falar sobre Jesus. E certa vez, Jesus estava conversando com um professor, doutor da lei, sabia de tudo. E esse doutor perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a salvação? E Jesus falou assim: o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus? E aí ele falou: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração e ame o seu próximo também. E Jesus falou: então faça isso. Mas aí ele perguntou: mas quem é o meu próximo? E Jesus, ele gostava muito de ensinar com parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus criava. E ele contou uma parábola muito legal que eu vou contar para vocês agora. Certa vez um homem descia de Jerusalém até Jericó, até que vieram os bandidos e foram assaltar aquele homem. Eles tiraram tudo que o homem pertencia. Nossa, espancaram o homem, olha só como ele ficou ferido. E ainda saíram correndo com os pertences do homem. Ai, Jesus, ele era um judeu. Aí, né, ele ficou no chão, porque não tinha como nem se levantar, ele estava tão fraquinho. Ele ficou lá, talvez, tentando gritar socorro, mas a voz nem saía, de tão fraquinho que ele ficou. Até que passou um sacerdote. O sacerdote, naquela época, era considerado como o pastor de hoje. Ah, então vocês imaginam o quê? Assim que o pastor viu, já foi logo ajudar o homem, né? Não, crianças. O pastor passou, ficou olhando a situação daquele moço, mas não fez nada para ajudar. Passou olhando e foi embora e seguiu o caminho dele. Aí depois passou, sabe quem? Um levita, também da casa do Senhor. O levita, ele era responsável por cuidar da casa de Deus e cuidar dos louvores. Então agora sim, né? Com certeza o levita ia cuidar daquele homem. O levita passou e também passou de largo. Não ajudou, não parou para ajudar o homem. Só ficou olhando. Talvez tenha sentido pena, falado: nossa, coitado dessa situação desse homem. Mas passou reto, nem ajudou o próprio pobre coitado. Aí passou uma terceira pessoa. Quem será? Um samaritano. Sabe quem eram os samaritanos? Eles eram inimigos dos judeus. Então, provavelmente, ele também não ajudou. Na verdade, sim. Este foi o único que parou, viu a situação daquele homem, nem se importou se ele era judeu, quem ele era, o que acontecia. Mas ele viu a situação daquele homem. Ele parou e ajudou. Olha só, ele foi, pegou o homem, colocou em cima do jumento, cuidou das feridas daquele homem, levou ele para uma hospedagem e falou pro moço da hospedagem: olha, eu vou te dar aqui o dinheiro para você cuidar desse homem e deixar ele novinho em folha. Se precisar de mais alguma coisa, se precisar de qualquer coisa, eu volto aqui e te dou mais dinheiro para que você cuide desse homem e deixe ele bem, tá bom? E foi assim que ele fez. Ele nem se importou. Então o samaritano deu de tudo, deu comida, deu hospedagem, ajudou ele de todas as formas, sem se importar com quem ele era.
E Jesus terminou perguntando: quem você acha que foi o próximo desse homem? Então aquele professor respondeu: aquele que teve misericórdia. Então aqui nós aprendemos que não importa quem seja, mas nós devemos amar a todos, independente se seja alguém que você acha que é muito ruim. Ai, mas aquela pessoa é muito má, aquela pessoa não merece. Não importa, se você vê que está passando por alguma necessidade que você pode ajudar, então ajude. Às vezes você fala: mas eu não tenho como ajudar. Ore pela essa pessoa, você pode orar. A oração é a chave mais preciosa que nós temos. Se nós queremos ser como Jesus, nós devemos ser bondosos com todos. É assim que nós vamos para o céu. E essa foi a nossa história, essa foi a nossa aula. Agora nós vamos para uma parte bem legal também, viu? Agora nós vamos para a nossa oficina de ideias. Vocês vão precisar fazer um desenho bem bonito, de um coração bem grande como esse numa folha, e aí vocês postem lá no grupo. Quem tem a lição vai fazer o seguinte: na primeira lição, na primeira atividade, está marcando alguns desenhos. Nós não devemos brigar com os nossos amiguinhos, não é verdade? Então vocês devem pintar a figura que está assim, olha. Que o menino está ajudando o outro colega. Essa é a figura que vocês devem pintar. Na lição de número 2, peguem algum band-aid que tem na casa de vocês, que está machucado, para curativo, e colhem lá na figura, tá bom? Essa é a lição de número 2. Finalizou, só tirar uma foto e mandar pra gente lá no grupo, beleza? Agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer uma oração, tudo bem? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula, porque o Senhor Jesus nos ajudou tanto e nos ensinou tanto. Muito obrigada, que a gente possa colocar isso em prática e amar a todos, sem acepção de pessoas, sem distinguir ninguém. E que nós possamos assim caminhar para o céu e levar a Jesus para todas as pessoas, para que elas vejam o seu amor em nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Essa foi a aula, em um lugar um pouco diferente. Não sei se está muito vento aí para vocês, no som, mas espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. Deus abençoe e tenha uma boa semana.